Você sabe por que é tão importante a modernização de São Januário em comparação com os moldes do estádio que nós temos hoje? Eu sei que você é vascaíno, eu sei que você quer o estádio moderno e eu sei que você sabe que vai aumentar a receita. Mas você sabe tudo o que está por trás dessa modernização de São Januário e qual é a vantagem que a gente pode ter com isso? Esse é o MCC Vasco. Se você gosta do canal, deixa seu like, verifique sua inscrição e deixa um comentário sobre esse assunto. No final eu vou falar uma palavra-chave para você comentar aqui e a gente poder trocar mais ideia depois. Beleza? Eu vou te contar tudo o que está relacionado à modernização de São Januário nesse vídeo. Então fica até o final, porque vai valer a pena para você e para mim também. Beleza? Cara, é o seguinte. Eu estava fazendo uma análise muito importante sobre tudo que engloba uma modernização de São Januário. Porque a gente pensa assim, poxa, vai modernizar São Januário, então o Vasco vai ter um estádio mais novo, vai trazer mais torcida, a torcida vai comparecer mais e tal, vai aumentar a renda, vai conseguir contratar melhores jogadores e tal. Isso é tudo verdade, obviamente, é tudo verdade. Mas esse é um pensamento bem simples nosso, né? Porque é bem rápido da gente conectar um ponto no outro. Olha, São Januário é um estádio já antigo, obviamente, tem quase 100 anos. As modernizações... não teve modernização em São Januário, né? Foi só sendo feito manutenção, normal, tudo tem que ter manutenção. Mas uma modernização significativa nunca aconteceu. E com o assunto de modernização de São Januário saindo, aquela questão da SPE, Sociedade Específica para Fins Específicos, uma coisa assim, né? Que é a empresa que precisa existir para o Vasco receber o dinheiro, para poder seguir e não misturar com o dinheiro do futebol e tal. E a gente pensa, não, mas quando tiver um novo estádio, a gente vai ter vai ter mais dinheiro, porque vai ter mais torcida e tal. O ingresso vai poder ser mais caro e beleza. Mas, cara, quando a gente pensa um pouco mais estrategicamente sobre uma modernização do estádio, principalmente no caso do Vasco, a gente começa a pensar e ver que tem mais coisa por trás disso. Por exemplo, o Vasco hoje não pode mandar um grande jogo no seu estádio. O Vasco pode mandar jogo do Campeonato Brasileiro, jogo do Campeonato Carioca. Mas se o Vasco, por exemplo, chegar numa final de Sul-Americana... na final não vai mais poder ter. Mas hoje ele ainda pode mandar o jogo, antigamente. Vamos considerar até quando a Libertadores tinha final não era jogo único escolhido, né? Era uma final de jogo... Era uma final em casa e fora. O Vasco não poderia mandar em São Januário, por exemplo. Então, se tiver uma final assim, o Vasco provavelmente teria que mandar no Maracanã ou no Engenhão. Do que seria um prejuízo esportivo enorme pra gente. Enorme, porque toda vez que a gente sai de São Januário, nosso futebol cai um pouco. E isso é normal, todo time acontece isso. Todo time vai acontecer, porque é onde o jogador tá acostumado, é onde a torcida tá acostumada, o jeito de cantar. As mesmas pessoas sempre vão ali, já tem a forma de empurrar o time se sente em casa, o adversário se sente mais constrangido de estar ali, mais acanhado, e o time começa a jogar melhor. Nossa, desculpa. Você pode ver... Nossa, a voz aqui falhou agora. Você pode ver que isso acontece quando... Você pode ver que isso acontece quando o Fortaleza, por exemplo, numa fase boa, jogava em casa e jogava fora. O Fortaleza em casa, cara, era um parto ganhar daqueles caras. Os caras jogavam muito bem, ganhava de todo mundo lá. Quase ninguém conseguia ganhar deles e tal. Só que fora era horrível. O Juventude, no Alfredo Jaconi. É um parto ganhar dos caras lá. Principalmente os dias que tem neblina naquele negócio. Só os caras sabem jogar lá, ninguém sabe. O estádio muda e tal. Então, quando muda de estádio, os caras sofrem mais. E isso vai acontecer com o nosso time também. Afinal, nossa casa é muito forte. Transforma o nosso time muito forte. É a nossa fortaleza mesmo. E com isso, o Vasco acabaria tendo um prejuízo esportivo. E hoje, no que acontece hoje, toda vez que o Vasco tem um clássico, o Vasco não joga em casa.
Lembra que saiu uma notícia de que o Vasco não ganhava clássico, que os clássicos desde 2021, o Vasco perdeu um monte, acho que só ganhou 2 e tal, e não sei o que, e virou um burburinho, um baita de um problema pra gente, por quê? Porque o Vasco não ganha clássico e tal. E eu fui atrás eu fui checar essa informação, eu fui olhar numa ótica um pouco diferente, que ninguém tava olhando. Eu não trouxe isso na época porque tinha muito assunto rolando, era Fernando Diniz chegando, era contratação, era venda de jogador, era contratação de diretor, então tinha muita coisa rolando, eu acabei não trazendo pro canal, eu fiquei focado em outras coisas, mas eu guardei essa ideia pra falar nesse momento que tá rolando do Super Mundial, a gente tá sem jogo, para poder falar com mais calma com vocês sobre isso. E cara, o Vasco, nesses jogos, se o Vasco jogou 5 desses jogos em São Januário, foi muito, tá? De 40 jogos, se o Vasco jogou 5 em São Januário, foi muito. O Vasco não joga em São Januário no Carioca, o Vasco não joga em São Januário no Brasileiro. No Carioca, porque a federação instituiu que clássico tem que ser no Maracanã. Por quê? Pra ajudar os caras lá do outro lado. E no Brasileirão, a polícia não deixa jogar em São Januário. Aí o Vasco tem que levar pro Maracanã, ou pra Brasília, ou pra Manaus, ou pra... São lugares que o Vasco joga, mas não é a nossa casa. Esses jogos, o Vasco, na minha opinião, teria que acontecer se fosse um jogo, por exemplo, que a gente estivesse bem no campeonato, fosse um jogo, por exemplo, Vasco e Ceará, Vasco e Vitória, Vasco e Mirassol, que são jogos que, teoricamente, seria um jogo mais fácil pro Vasco, tudo teoricamente, tá? Do que um jogo com um clássico, entendeu? Que o clássico é mais pegado, é mais aguerrido. E também daria também um bom público, porque o Vasco jogando nesses estádios dá sim bom público. Mas a gente não teria toda a pressão de um clássico para jogar nesses estádios. E conseguiria jogar os clássicos em casa. Então, por São Januário ser um estádio menor, com acessos mais complicados, a polícia não deixa o Vasco jogar em São Januário. E o Vasco acaba perdendo os clássicos, porque o jogo é fora. Aí quando o Vasco manda de jogar fora, o Vasco empata. E quando joga na casa dos caras, o Vasco perde. Só que nenhum outro time no Brasil acontece isso. Você já parou pra pensar que nenhum outro time no Brasil acontece de ter que jogar o clássico fora de casa? Isso só acontece com o Vasco. Só acontece com a gente. Então, esse dano esportivo é muito maior do que somente o financeiro. E a gente tá preso nisso enquanto a gente estiver com o São Januário antigo, sem a modernização. Então por isso que é importante a gente correr o quanto antes para fazer o novo São Januário, que provavelmente vai levar uns 3 anos para fazer, mas aí a gente vai estar jogando em outra casa, a gente vai estar acostumado e adaptado em outra casa, e a gente vai precisar ficar tirando o Vasco do estádio que já tá jogando. Aí quando a gente tiver São Januário, de volta a gente vai poder jogar em São Januário, a nossa casa e a nossa pressão, o nosso caldeirão vai ser lá. Né? E não vai ter mais motivo nenhum para querer tirar o jogo de São Januário. Porque a gente perde muito com isso. A gente perde muito com esse tipo de coisa. E, cara, a gente... Além disso, esse é o pior motivo para mim, tá? Esse é o pior motivo de todos. Assim, a falta de renda é ruim. Mas o dano esportivo, para mim, ainda é muito maior. Se for comparar. Por perder clássico. E quando você perde o clássico, a pressão vem e vai toda aquela roda que a gente já sabe. Mas também, voltando para a ideia mais simples que eu comentei, que é normal a gente ter, porque eu também tinha essa ideia, todo mundo tem essa ideia, tá? O estádio mais antigo é menos dinheiro, o estádio mais novo mais dinheiro. Que é o seguinte, cara, hoje o Palmeiras, o Flamengo, os caras faturam 3 milhões por jogo. O Fluminense, quando consegue encher o estádio, também fatura 3 milhões por jogo. Até mais se for um jogo de grande apelo, se for numa Libertadores e tal, os caras faturam muito mais. Então, a gente tendo um estádio maior, mais moderno, no jogo grande, a gente vai mais do que triplicar o nosso faturamento. Mais do que triplicar. E isso é a segunda coisa que é extremamente importante. Por quê? Porque isso faz a máquina girar, mais jogador, mais dinheiro, mais estabilidade financeira, mais conforto e tal. Então, assim, esse é a segunda coisa mais importante pra mim, na minha análise, tá? Porque, cara,
a gente precisa entrar no século XXI. Então esse é o ponto da modernização de São Januário. Que eu vim pensando sobre isso, refletindo, e a gente vai ter mais clássicos durante o ano, e quando tiver mais clássicos, eu vou trazer esse assunto aqui de novo, tá? Eu vou sempre trazer esse assunto aqui, porque esse assunto é importante. É muito importante a gente trazer, a gente falar sobre isso, porque a gente vai ter que ter mais maturidade sobre esse assunto. E, cara, tinha mais um assunto pra falar. Mas, ok, esse é o ponto. Lembrei. E agora falando sobre a modernização em si, como que tá, né? O Pedrinho lá atrás falou que já tinha um prazo para fazer, porque ele já tinha pensado, ele já tinha acordado várias coisas e tal. E mais uma vez, igual aquele caso que eu falei no vídeo da revenda da SAF, que vai ser o vídeo que vai puxar esse aqui no final. Então, se você quiser ver sobre o que eu falei, toda a contextualização da revenda da SAF, todo o problema que deu lá com o Lamáquia, fica aí no vídeo e clica no final, que o vídeo que eu vou colocar aqui no final é esse, tá? Mas, igual aquele caso, o Pedrinho chegou e falou assim, olha, eu já tenho o parceiro para comprar o potencial construtivo do Vasco. E assim que ele comprar, eu vou seguir com os ritos do processo. E assim eu já vou acabar no final de 24. São Januário fecha, em 25 eu vou procurar outro estádio para jogar, e em 25 já começa a construção do estádio. Deve demorar 2, 3 anos, eu vou entregar lá antes do centenário de São Januário, e a gente consegue fazer antes do centenário de São Januário. Lembra que ele falou isso? Ele falou isso. E depois ele deu uma entrevista falando, olha, eu me arrependo de ter falado isso. Essa foi a única coisa que eu me arrependo de ter falado, porque eu confiei numa empresa e a empresa acabou comprando outro potencial construtivo. E o meu, que ele fala, né, que ele personifica, mas e o do Vasco acabou ficando em segundo plano, e ele teve que correr atrás de outros investidores. No caso do investidor, é a compra do potencial construtivo, tá? Ele vai comprar, vai transferir dinheiro pro Vasco e acabou, não vai ter problema nenhum mais. Nesse caso todo, quando o Pedrinho falou isso, e aí demorou também para sair a SPE e tal, travou o processo todo. E aí teve que recomeçar e tal, né? Mas agora, pelo que deu para entender, por poucas pontinhas que o Pedrinho e o Carregal soltaram, dá para entender que o Vasco já conseguiu um acordo para vender parte desse potencial. E aí o Vasco já consegue vender o potencial, mas não consegue pegar o dinheiro porque a SPA não está criada. Mas o meu feeling e a minha análise é que o Vasco só criaria a SPE depois de já ter vendido pelo menos parte do potencial construtivo, que é o que eu acredito que já aconteceu. Então eu acredito que o Vasco já vendeu parte do potencial construtivo, deve ter investidores já seguindo para comprar o restante, já transferir o dinheiro para a conta do Vasco, mas ainda não, como a SPA ainda não foi constituída, porque agora o Vasco tem que esperar a criação, o processo de criação, já aprovou dentro do Conselho Deliberativo, eles já aprovaram, tal, e agora ele vai criar. A empresa está criando, deve levar um mês, eu acho, pelo que o Carregal falou, deve levar mais ou menos um mês, desde aquela época, então já deve estar perto de criar, né? E assim que criar, eu acho que eles já começam a transferir o dinheiro para a conta do Vasco. Só que o Vasco não vai fechar o São Januário no meio da temporada. Então, de fato, o Vasco tem para vender o potencial construtivo até dezembro. E assim que vender em dezembro, o Vasco pode fechar São Januário e começar as obras. E eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Então a gente não vai ter muita notícia sobre isso, porque o Vasco não vai fechar agora. O Vasco não vai antecipar o início das obras. E as obras estão programadas para começar no início de 2026. Acabou o Brasileirão, fecha, despede de São Januário e aí começa a construir o novo. E eu acho que isso vai ser... Acho que vai ser dessa forma que vai acontecer, tá? A gente vai terminar o Campeonato Brasileiro, jogando em São Januário, bonitinho, tal. Depois a gente volta lá, vai fechar, e aí a gente vai ter que procurar um novo estádio. Isso é um assunto para outro vídeo. Eu vou trazer aqui para vocês quais são os possíveis estádios que a gente poderia jogar, um lugar bom, um lugar que talvez incomodaria a gente. Mas eu vou trazer aqui para vocês, tá?
Então, se você chegou até aqui, lembra que eu falei da palavra secreta lá de trás? Se você chegou até aqui, comenta pra mim São Januário. São Januário. Comenta pra mim, por favor. São Januário, SJ, todos os nomes do caldeirão que você conhece, qualquer um você pode colocar aí, tá bom? Que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pelo seu tempo. Esse é o MSC Vasco. Tamo junto. Valeu.